Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje do Artigo em Foco. Eu quero que você sempre pense que aqui é um espaço aberto para a gente conversar e dialogar sobre ciência. Quem está assistindo a live agora, ou ainda quem está assistindo a reprise, não deixe de acompanhar todas as informações que estão sendo aqui disponibilizadas durante esse nosso encontro, ou no canal do Ciência em Texto. Também no canal do Ciência em Texto tem muitas informações sobre temas específicos e vocês podem explorar ao máximo todo o conteúdo que está aí disponibilizado para vocês. Hoje eu vou te falar sobre os passos de uma boa introdução. Como é que eu posso ter uma boa introdução? Uma introdução que convence o leitor. Então é sobre isso que a gente vai conversar e o que eu vou te ensinar no dia de hoje. Bem, eu me chamo Ana Godoy, algumas pessoas já me conhecem, mas eu vou falar porque muitas vezes é a oportunidade que nós temos de nos conhecermos um pouco melhor. Então, eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever seu artigo científico em um mês. Ou seja, focado de forma objetiva e considerando todos os aspectos específicos da área da saúde. Então, se você tem interesse nesse tema, continue aqui no Ciência em Texto e conhecendo todas as informações que são disponibilizadas aqui. Então, o que é, de fato, a introdução? O que a introdução significa na nossa prática durante o momento de escrever cientificamente? Às vezes, a gente entende assim, que a introdução é apenas um relato de algumas informações, mas, de fato, é um espaço em que a gente deve apresentar o nosso problema de investigação. Ou seja, qual é o problema que eu tenho, que eu preciso mostrar ao meu leitor de forma prática e objetiva. Então, a introdução é um reflexo de tudo aquilo que, de algum modo, você vai abordar no seu artigo. É uma aproximação do seu leitor com uma informação prática, com uma informação direcionada para ele entender sobre o que você quer falar, ou sobre o que você quer discutir durante esse processo de escrever cientificamente. Então, é na introdução que nós apresentamos a dimensão do nosso problema, ou seja, como o nosso problema se comporta, como é que o nosso problema age, quais são os efeitos que o nosso problema causa. Então, a introdução é essa sintetização, essa sumarização de ideias focadas para a gente entender a lógica científica. Então, sempre que você lembrar de uma introdução, você vai pensar que você está trabalhando a síntese de informações que refletem o seu problema. Então, a gente precisa entender essa síntese de informações e cada passo que nós devemos seguir durante essa trajetória científica. Muitas pessoas pensam que a introdução é uma colcha de retalhos, é como se fosse uma colcha de retalhos, que simplesmente você vai pegar os pedaços ali, distribuir esses pedaços e pronto, você vai ter um efeito, ou seja, você vai ter um texto pronto. E não é bem assim. Quando uma costureira está ali criando uma colcha de retalhos, ela não somente pega os tecidos aleatoriamente, mas muitas vezes ela harmoniza as cores, os tamanhos, ela também vai harmonizar as fontes que ela quer apresentar, ou seja, as estampas. Então, o que isso representa na prática? Representa que ela está planejando para gerar um efeito que é uma colcha de retalhos bonita. Então, se for uma pessoa que ela não planejar
cada etapa dessa colcha de retalhos, desde a decisão da escolha das cores e do tamanho do corte, até a linha que vai conectar essa colcha, pode sair um produto bonito ou pode sair um produto que não seja tão bonito assim. É dessa forma que a gente deve pensar na introdução. A introdução, ela é fundamentada em partes que você precisa conectar para harmonizar o seu texto. Então, o seu texto ele precisa estar harmonizado para ter coerência, coesão e objetividade. Então, você deve trabalhar com uma lógica científica de forma prática dentro da sua introdução. Então, não é apenas escrever informações, mas escrever informações de forma sequencial, que a gente consiga entender a lógica do que está exposto ali. Algo muito importante que nós devemos ter cuidado todas as vezes que nós estamos escrevendo uma introdução são as referências. E por que a gente deve ter cuidado com as referências? Porque é muito comum as pessoas escolherem uma referência que lhe convém ou que afirma aquilo que te interessa e não avaliar se é uma boa referência. Ou seja, se é uma referência que você consegue trabalhar de forma prática dentro da sua introdução e que tem um reflexo bom em relação aos seus resultados ou às afirmações que você quer apresentar. Então, o primeiro passo, quando você estiver decidindo uma referência para a sua introdução, é pensar: eu tenho possibilidade de avaliar a qualidade metodológica daquele artigo? Ou seja, eu consigo visualizar, eu consigo entender de maneira prática se aquele artigo ele é bom ou se ele não é bom para estar na minha introdução? Uma dica importante é usar instrumentos de avaliação da qualidade metodológica quando você estiver selecionando artigos, ou ainda colocar na sua introdução revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas têm uma tendência a ter melhor qualidade, porque é uma síntese da evidência, e o autor já fez uma criticidade em relação àqueles estudos que estão abordados ali. Então, é interessante pensar que, se você estiver trabalhando com a sua introdução de forma objetiva, use revisões sistemáticas. Bem, agora que você já conhece esse universo de como a gente pode selecionar bons trabalhos, a gente deve entender na prática aquilo que a gente deve fazer primeiramente, quando nós estamos escrevendo uma introdução e a gente quer que essa introdução seja boa. Então, o primeiro ponto que nós devemos falar dentro de uma introdução, apresentar, é, de fato, o que é o meu problema. Ou seja, o que é o problema que eu quero investigar. Você vai apresentar uma definição, mas uma definição breve. Cuidado com definições ou com informações que não nos ajudam a entender aquela lógica ou que simplesmente vai encher de informações a sua introdução que parece óbvio para o leitor. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com um tema como baixo peso ao nascer, então você está lá escrevendo baixo peso ao nascer. Eu preciso dizer que baixo peso ao nascer é a redução do peso ao nascer. Eu vou cair em redundância, ou seja, eu vou estar dizendo algo que o próprio termo, o próprio problema já consegue definir ali para você, ou seja, eu já consigo perceber que o baixo peso ao nascer, pela terminologia, é essa redução do peso ao nascer. Agora, é diferente se eu estiver tratando de um tema como a periodontite. O que é a periodontite? Nada mais é do que um processo infeccioso. Então, de repente, é interessante que você traga uma rápida
informação definindo o seu problema. Então, contextualizando o que de fato é a periodontite. Isso é muito importante que seja considerado na sua introdução. Um outro ponto importante que nós precisamos entender de forma prática ou de forma lógica é como a gente consegue medir o tamanho desse problema. O que significa o tamanho desse problema na prática? É o que a gente chama de magnitude. É como se você pudesse imaginar assim, a costureira ela vai medir o tamanho do tecido. Se ela vai medir o tamanho do tecido, de alguma forma, ela está aplicando uma métrica para conseguir entender aquela lógica. O mesmo vale na magnitude quando nós estamos trabalhando a informação. Eu quero medir o tamanho do problema. E isso é representado de forma prática por medidas descritivas, como incidência, prevalência, frequência, tudo aquilo que pode me ajudar a entender o tamanho desse problema dentro de uma determinada população, ou na saúde pública, ou mundialmente, no Brasil, ou no local que eu estou investigando. Então, é importante que você trate dados epidemiológicos dentro da sua introdução, mostrando a magnitude desse problema de forma prática. Então, muito cuidado com isso, porque faz toda a diferença na sua introdução. A magnitude do problema é como se a gente pudesse pensar assim: qual é a importância disso para as pessoas? Ou seja, o quanto que essa doença acomete aqueles indivíduos. Então, eu começo a quantificar aquela informação, trazer de forma clara o que eu quero. Então, é diferente se você pensar assim: é um importante problema de saúde pública. Você está sendo genérico, porque você não está quantificando o problema, você não está dizendo o tamanho do problema. Se eu digo que 50% da população tem um problema específico, tem obesidade, por exemplo, eu estou quantificando aquele problema. E quando eu faço isso, eu defino como o tamanho do meu problema, a magnitude, e isso de forma prática é muito mais claro para o leitor do que se você dizer que somente é um importante problema de saúde pública. Então, você precisa trabalhar essa forma estruturada e lógica na sua introdução de como eu apresento as informações de forma palpável e objetiva em relação ao tamanho do meu problema. Então, isso vocês não devem esquecer. E, preferencialmente, consultem revisões sistemáticas. Se não tiver revisões sistemáticas, busquem outras fontes. Mas a primeira decisão que você precisa tomar é pensar na revisão sistemática para trazer a magnitude do seu problema dentro da sua introdução. Então, é importante que a gente entenda isso de forma clara e de forma prática durante essa sua construção de um texto científico. Agora, a gente precisa entender um pouco o que é tomar uma decisão. E por que eu falo tomar uma decisão? Porque tomar uma decisão gera algum tipo de efeito. Então, por exemplo, eu morava na Bahia, tinha um emprego na Bahia, trabalhava e aí eu fui aprovada no doutorado na Universidade de Brasília. Então, eu tomei uma decisão naquele momento e essa decisão gerou um efeito, gerou um impacto na minha vida, que foi a conclusão, formação profissional, e depois dessa formação profissional vieram vários desafios, e inclusive o Ciência em Texto. Então, aquela decisão daquele momento de
sair do meu emprego para cursar o doutorado e me mudar para Brasília gerou um impacto positivo. Então, quando nós estamos falando de impacto na introdução, é justamente os efeitos que são causados a partir de uma decisão ou da presença de algo como uma doença. Então, se eu quero entender o impacto, quais são os efeitos daquela doença para uma determinada população? Quais são os efeitos que a gente pode ter disso em relação à morbidade, à mortalidade? Quando a gente quer dimensionar o impacto, a gente quer pensar de forma muito prática nessa questão lógica de qual efeito está sendo produzido ali naquele momento que você está com a presença daquela doença. É como se fosse o seguinte: a pessoa, ela tem um estilo de vida em que ela fuma, por exemplo, diariamente. Não pode-se dizer que o fato dela fumar não vai acarretar problemas sequenciais ou algum tipo de impacto ali durante a sua construção científica e sua avaliação científica. O que eu quero dizer sobre o impacto é que ela pode ter alguma doença, por exemplo, um DPOC ou uma doença cardíaca. Ela também pode ter problemas relacionados à obesidade, no caso, por exemplo, não a obesidade, mas no caso está muito magro, que é um dos efeitos do cigarro. Ela também pode causar estresse, enfim, uma série de problemas que a gente vai ver o impacto no nível individual. Agora, se a pessoa adoece, o que vai acontecer? O adoecimento vai reduzir a sua capacidade produtiva, vai gerar custos para o Estado, custos para a família. Então, quando a gente pensa no impacto, a gente pensa no nível macro. Qual é, de fato, o problema que está gerando para um serviço de saúde ou um problema que vai gerar na população, vai reduzir a expectativa de vida da população? Então, quando nós estamos trabalhando o impacto do problema dentro da introdução, é você pensar quais são os custos financeiros e os custos que não são financeiros, mas são custos emocionais que existem quando a pessoa adoece. Então, o impacto é reflexo disso, desse processo de adoecimento e tudo que gera em torno dessa informação. Então, vocês não podem esquecer, durante essa questão de escrever a introdução cientificamente, como é que o impacto daquela doença pode ser medido, avaliado durante a sua redação da introdução. Outro ponto que você não pode esquecer de colocar na sua introdução são os preditores. O que são preditores? Preditores são informações características que são ditas como variáveis que podem potencializar a relação entre o tabagismo e DPOC, por exemplo. Então, preditores são aquelas informações práticas do nosso dia a dia, das nossas características que podem potencializar esse efeito, como, por exemplo, a idade, o sexo, a escolaridade. São informações que, somadas à sua hipótese, que é a relação da exposição com desfecho, podem maximizar ou potencializar todo esse problema. Então, se você consegue identificar os preditores, precisa existir essa informação dentro da sua introdução, porque assim você situa o seu leitor de como o seu problema pode ser potencializado ou maximizado. Tudo isso a gente precisa ter muito claro durante o nosso processo de escrever cientificamente. Bem, existem alguns grupos de preditores, como preditores sociodemográficos,
preditores que a gente considera relacionados com a história de saúde, estilo de vida e ainda com condições ambientais. Então, você deve pensar que a sua introdução deve abordar esses fatores, que a gente também pode chamar de fatores associados ou fatores de risco, a depender do tipo de estudo e do tipo de investigação que você está querendo avaliar. Agora, sabe qual é um problema, um pecado que as pessoas cometem na hora que estão escrevendo um artigo científico, principalmente em relação à introdução? Será que eu vou colocar tantas informações assim na minha introdução? E por que eu tenho que colocar tantas informações? Mas como é que eu vou colocar tantas informações e ser objetivo? Você deve sempre imaginar que a introdução é um funil de ideias. E o que eu quero te dizer sobre um funil de ideias é que você pega aquela informação principal de contexto e vai trazendo para uma lógica direcionada a uma resposta que você quer ter ou que você precisa ter. Então, o funil de ideias é você trazer o contexto macro, pensando nessa dimensão do problema mundialmente, apresentando aqui as informações relacionadas ao impacto e aos preditores, até o momento que você vai sustentar a sua hipótese. Então, tudo isso você precisa ter claro que é um algoritmo, ou seja, uma sequência lógica que eu vou determinar. Então, a partir disso, dessa sequência lógica que você entende da introdução, você vai conseguir perceber que todas as informações podem ser apresentadas de forma sintética, de forma resumida, durante essa sua construção. Bem, você deve sempre entender que a introdução é contar uma história para o seu leitor. É ele entender o que você quer apresentar. Então, a técnica do funil te ajuda de uma forma muito prática durante essa sua forma de escrever cientificamente. Mas você sabe como é que você pode acertar na prática? É você pensar em ideias sequenciais. O que eu quero te dizer com ideias sequenciais? É que elas precisam estar conectadas em uma ordem lógica, sequencial e prática. Então, por exemplo, você não pode escrever a magnitude do seu problema pensando no problema mundial e, de repente, você pula para o município que você está investigando. Você não trabalhou de forma sequencial e lógica. Você saiu do âmbito mundial e pulou para o município. Deixou um gargalo aí de informações para o continente, para o país, para o estado. Então, é importante entender que essas informações, para situar ali o seu problema e contextualizar, você precisa seguir uma lógica do que você vai informar, sendo partindo do macro para o micro. Então, isso é muito importante. O mesmo vale quando você estiver trabalhando com preditores. Eu vou partir do preditor mais importante para o menos importante. E aí eu vou contextualizar isso na minha introdução. Então, aplicar essas ideias e esses pontos lógicos te ajudam a ter um raciocínio sequencial de informações do que você quer apresentar. Depois que você consegue visualizar tudo isso, você vai pensar: como eu vou sustentar a minha hipótese? Então, você vai começar a traçar um caminho, que é o caminho que a gente chama de decidir, definir ali, sustentar a minha hipótese para chegar a uma justificativa. Então, na prática, é o seguinte: você precisa usar do recurso da plausibilidade biológica. O que é a plausibilidade biológica? É o sentido da minha hipótese. Como eu posso convencer o meu leitor que o que eu quero avaliar tem um sentido biológico prático, tem um sentido claro daquela informação, a partir da coerência entre
o fumo e o DPOC e a DPOC. O que é na prática? Qual é o mecanismo biológico que sustenta essa hipótese? Esse é o ponto de partida que você vai tomar para convencer o seu leitor. Ana, mas o meu tema não é numa área tão específica biológica, é de serviços de saúde, por exemplo. Então, você vai trazer essa sustentação. O que você precisa mostrar para ele que é importante melhorar naquele serviço para ter um sentido a sua hipótese. Depois que você consegue pensar de forma prática isso, vamos para um próximo passo, que é a parte da sua justificativa. Ou seja, fazer com que o outro entenda o que eu quero dizer ou a informação que eu preciso dizer. A justificativa já é um ponto mais específico, que é o que o meu estudo vai trazer de importante, de interessante para a evidência científica. Então, você precisa mostrar que com o seu estudo você pode achar alguma solução ou pode colaborar para um serviço público ou pode ainda ajudar profissionais da sua área a tomarem uma decisão. A tomada de decisão é muito importante quando nós estamos pensando na nossa justificativa. Nós fazemos ciência para que as pessoas consigam entender o que a ciência impacta na nossa vida. Então, se a gente não justifica no nosso estudo a informação, a gente vai acabar gerando um dado que é pouco útil. E nem todo mundo tem domínio, claro, de evidência científica. Então, nós, como escritores e autores de artigo, nós temos que mostrar para as pessoas a justificativa fazendo sempre uma analogia com a sua prática, ou seja, com a mudança que você quer gerar a partir dos resultados da sua pesquisa. Então, você sempre deve considerar isso, que é apresentar uma justificativa coerente e direcionada para a prática de profissionais da sua área ou de serviços públicos para que busque sempre a melhoria. Então, a sua justificativa deve ter esses elementos. Eu vejo que uma grande dificuldade que as pessoas têm durante o processo de escrever cientificamente, principalmente na hora de fazer a sua justificativa, é que elas acham que a justificativa é a escassez de estudos, ou seja, a lacuna do conhecimento é somente o fato de não existir estudos sobre o tema. E não é bem assim. A gente precisa ter cuidado com esse tipo de afirmação. Porque se eu acabo trazendo um dado ou uma informação que é escassa, mas que eu só quero fazer um estudo por causa desse motivo, eu estou sendo vazio na minha argumentação. Eu não posso ser vazia nesse processo de argumentar. Eu preciso mostrar claramente. Porque a gente não pode dizer que só faz algo porque não existe aquela informação. Na ciência não pode ser isso. Na ciência tem que ser algo um pouco mais prático. Então, a sua justificativa tem que evitar esse tipo de afirmação e esse tipo de conduta em que você diz que é suficiente realizar um estudo pela ausência de estudo sobre o tema, mas ter um fortalecimento do quanto que isso é importante e prático no nosso dia a dia. É como se fosse assim, eu quero pegar o artigo, eu sou profissional de saúde, eu quero lá pegar o artigo e dizer assim, poxa, essa evidência aqui me mostrou que eu preciso tratar a cárie em crianças. Então, se eu preciso tratar a cárie em crianças, quais são as ideias que eu posso ter a partir disso para aplicar essa prática no serviço, para mudar uma realidade naquele serviço? Então, a sua justificativa, ela vai trazer esses direcionamentos iniciais.
A parte de execução, obviamente, quem vai fazer é o profissional de saúde, mas o seu estudo vai te dar uma elucidação, uma luz no fim do túnel para aquela pessoa que está lendo. Então, é importante que a gente sempre leve isso em consideração. E qual é o fechamento dessa ideia? O fechamento é o seu objetivo, que nada mais é do que a hipótese que você está trabalhando, que é reflexo da sua pergunta de investigação. Então, quando você tem toda essa informação clara e trabalhada durante a sua introdução, o seu objetivo vai ficar muito mais simples de ser entendido. Então, é uma conexão da informação do que você descreveu com aquilo que você quer investigar. Então, o objetivo é, de fato, a ponta, né, do iceberg, ou seja, o ponto final dessa história de escrever a sua introdução, pensando que o seu funil vai chegar ao final nesse ponto que é o objetivo. Então, gente, esse é o tema do nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, que tenha sido importante. Coloque agora em prática todas essas dicas para escrever o seu artigo científico e não deixe para depois. Até a próxima!